No bloco anterior, nós mostramos aqui alguns dados aí sobre dor lombar, gente. Coloca uma tela que eu preparei para reforçar esses dados para você que está acompanhando aqui hoje o RF com você. A dor lombar é a segunda causa de afastamento no trabalho aqui no Brasil, viu? A lombalgia. E o gasto público com a lombalgia também, olha, é enorme aqui no Brasil. 8 bilhões de reais por ano. Acredita, Michel? Sim, muito alto, né, muito esse alto. gasto aí Sim, para sim, cuidar sim. das pessoas com lombalgia. Com certeza. E no mundo, esse gasto é ainda maior. Nossa. Olha só, na França, 18 bilhões de euros são gastos. Na Alemanha, 17 bilhões de euros. E na Inglaterra, 9 bilhões de euros. Então, reforça aí aquela ideia, né? Quem não teve, certamente, um dia vai ter a tal da dor lombar. Sim. Ou em qualquer parte da coluna. Com certeza. E assim, esses dados até conseguem chamar a nossa atenção para a complexidade disso. Se lá fora até é muito gasto, então quer dizer que é algo que atualmente está sempre se atualizando, vamos dizer assim. Então, como que eu posso, só mais uma vez retornando lá naquele mito, como que eu posso julgar que minha dor vem de uma alteração de um exame de imagem, se na imagem você está ali parado e no seu dia a dia você é dinâmico, entende? Então, tem algumas coisas que não faz muito sentido desde que você trabalhe de uma maneira mais atual. Então, se o mundo gasta tudo isso por ano, como que uma imagem vai mostrar onde está a sua dor? Não vai mostrar. E outra coisa, esse dado aí serve como alerta para o seguinte, gente. Se o país sabe que vai gastar tanto assim para curar, para tratar a lombalgia, por que então não fazer medidas preventivas? Sim, não é? Com certeza, a prevenção Como é melhor. divulgar mais o movimento? Com certeza, né? a prevenção é o melhor remédio. Não é mesmo? Sim, atividade física, alimento aí, então a nutrição vai influenciar muito também na dor lombar e até a respiração vai também ajudar na dor lombar também. Então, se a gente fosse passar uma receita para os seus telespectadores, quer se sentir bem? Atividade física, bastante água e alimente-se de uma maneira limpa. E menos estresse também, menos estresse gente? também, com certeza. Leia um livro, saia para caminhar, Isso. Fique de boa, não é? Com a Sim. cabeça tranquila. Tente silenciar sua mente pelo menos um pouquinho por dia para você ser uma pessoa menos nervosa, Sim. menos estressado. O estresse, o mal do século, não é mesmo, porque Michel? Porque a dor lombar não é na lombar. A dor lombar é no cérebro. Todas as dores são no cérebro. Tanto é que quando a gente faz algum tratamento, a gente trabalha muito com a educação na dor. Os meus pacientes são atualmente orientados do que fazer em casa e não simplesmente do que não fazer. E entender o que a pessoa tem, tá? Porque isso é fundamental. A ciência comprova que quando a gente aprende, é mais fácil a gente sarar também. Então, a educação na dor é fundamental dentro da área da saúde. Michel, temos muitas perguntas aqui e 2 casos falando sobre hérnia de disco, que sente muitas dores. Uma telespectadora aqui até relatou que tem 2 pinos de 6 centímetros e elas perguntam, nesse caso de hérnia de disco, a orientação é se movimentar com uma caminhada ou não? Certo. Acho que já respondemos, né? O movimento ele é fundamental, mas a gente vê que no caso dela já foi feito até um procedimento cirúrgico. Então, se a dor permanece após até um procedimento cirúrgico, então essa cirurgia deveria ter sido revista. Mas tudo bem, agora que ela já foi feita, vamos trabalhar sim o movimento, vamos pensar também na alimentação, tá? Só mais um dado sobre a hérnia de disco, se a gente for só passar ela rapidinho aqui, posso explicar, Maria? Vamos explicar aqui para ver o que é a hérnia de disco. Isso, então aqui, entre as vértebras, vou mostrar essa aqui em cima que fica mais fácil pra gente. Entre as vértebras, que são esses ossos, existem esses amortecedores, que são os discos intervertebrais. O que acontece é que a hérnia de disco é um extravasamento do núcleo que sai daqui de dentro e pinça esse nervinho. Só que agora eu vou falar para vocês uma parte aí importante que foi esquecida. A hérnia de disco também não dói. O que dói na hérnia de disco é se ela tiver 2 compressões, tanto na parte da coluna quanto no trajeto do nervo. Então, mais uma vez eu falo, se tirar um exame meu, eu posso ter uma hérnia de disco e não vou ter dor. Então, a abordagem deve ser mais ampla do que simplesmente um local que tem uma alteração. Tá? Tem que avaliar o paciente como um todo. Ok, temos mais uma pergunta da Iris, de Rio Claro, cidade vizinha aqui. Ela diz que muitas vezes a coluna chega a travar e ela gostaria de saber se tem algum movimento específico para ela fazer aí para melhorar. Então, porque na verdade é assim, se a coluna dela trava,
é porque a gente já percebe também que existem tensões e regiões que estão rígidas da coluna. Então, mesmo sem avaliar ela, o que daria para a gente recomendar é aquilo que a gente já recomenda. Então, vai fazer uma caminhadinha, uma atividade física, desde que não seja nada exagerado, então também o bom senso sempre é bem interessante, tá? Atividade física, alimentos industrializados, evite ao máximo, porque ele dá alguns acúmulos de ácido hialurônico no tecido, que seria por conta da rigidez, tá? Então, alimentos industrializados evite, bastante água por dia, faça uma caminhada e se socialize. Bacana. Mais uma pergunta aqui, agora o Sandro de Pacajá, Pará. Eu tenho problema na coluna lombar e eu gostaria de saber qual a melhor posição para dormir, que ele vai se sentir mais confortável. A postura para dormir depende muito da postura do dia. Então, por que eu falo isso? Se a pessoa passa o dia inteiro sentado, chega à noite, ela deita também toda encurvada, pensa comigo, seria a mesma posição praticamente do que ela passa o dia inteiro. Então isso também vai gerar dor. E pensando que depois que a gente dorme, não existe posição perfeita porque a gente se mexe na cama, né? A gente está sempre mudando. O corpo humano, ele muda, não é à toa que a gente muda de posição. Não é à toa que eu estou um pouco assim e já mudo para cá, sem a gente perceber. Isso são adaptações do corpo. Ele fala que a gente não presta atenção nele. Mas a resposta para ele seria o quê? Se movimente de manhã, uma boa porcentagem de melhora na noite vai acontecer. Então não existe também uma postura ideal, tá? O ideal seria ficar numa posição que você se sinta mais confortável. Ok, Michel, tem muita gente perguntando assim, olha, eu tenho escoliose, hérnia de disco, qual o melhor exercício? A gente vem falando aqui durante toda a entrevista. Quem tem algum problema na coluna ou em algum lugar do corpo, gente, o melhor mesmo é se exercitar, mas procurar uma atividade que agrada você, porque não adianta você não gostar de musculação e daí fala, poxa, o Michel falou que eu preciso me exercitar, então vou lá me matricular na musculação. Você vai ficar mais estressado e vai causar, vai provocar dor. Mais, com certeza. Né? Então tem que observar aí qual tipo de atividade você gosta, porque tem que se exercitar. Ficar parado não resolve. Exatamente. E quando for passar com alguma consulta com algum profissional, escolha sempre o profissional que avalie você, não que simplesmente converse e escreva algo. Procure alguém que veja você se movimentando, procure alguém que pergunte alterações passadas, porque tudo isso são fatores que geram a dor na lombar. Então eu coloco a mão na cabeça por quê? Porque a dor da lombar vem do cérebro, então o cérebro tem que ser avaliado, tá? Bom, já que estamos falando sobre exercícios físicos, temos uma reportagem complementando então esse assunto. Michel, já estamos terminando a entrevista. Quem não conseguir responder, eu tenho que terminar, não tem jeito, a produção está me falando. Vamos deixar o contato do Michel para quem quiser aí tirar qualquer dúvida. Além aqui do RF com você, né? O Instagram, então, você está como Michel Físio. Sim, é isso mesmo, né? Aí é só Michel com 2 L's, porque meu nome é um pouquinho diferente. Olha, só. Michel com 2 L's, gente. Sim. Michel com 2 L's ali, então tá errado, Físio. E temos o WhatsApp também. Ah, agora tá certo, agora olha, perfeito. corrigiu, tá vendo? Tá ótimo. Dinamismo aqui. Sim, a equipe de produção, né? Movimento. Legal. Instagram, Michel Físio, então com 2 L's. E também temos o contato do WhatsApp. Tem alguma dúvida, quer marcar aí alguma consulta com o Michel? Anota o WhatsApp, manda a dúvida para ele. 19 99 174 9596. 19 99 174 9596. Ok, Michel? Ótimo. Muito obrigada, eu que viu? agradeço mais uma Obrigada vez. também por trazê-la aqui, a nossa companheira, para explicar ainda melhor aí para os nossos telespectadores. Com certeza. A educação é ela que vai salvar a nossa geração.